O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Oi, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Conexão. Hoje o programa começa de forma diferente. Hoje o programa começa no sábado, dia 17 de agosto, às 11h48 da noite, onde eu gravo esse áudio, no mesmo dia em que perdemos o maior nome da história da comunicação brasileira, Silvio Santos, Cenoura Bravanel. Essa é uma forma de homenageá-lo, de dedicar o programa à memória do Silvio. Se hoje a televisão brasileira é como é, se estamos em veículo de comunicação em qual amamos fazer isso, é como é, foi por conta do Silvio e todo o esforço e da trajetória linda que ele passou ao longo dos anos à frente das telas, e é uma dor muito grande perdê-lo, mas que Deus possa confortar a todos os brasileiros nesse momento de luto, especialmente a família Bravanel com a perca. E como o Raul Gil falou no dia de hoje mais cedo, quem morreu não foi o Silvio Santos. Quem morreu foi o Cenoura Bravanel. Porque o Silvio Santos vai ficar vivo na memória de todos os brasileiros para sempre. E olha o Rafael, laia, 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 laia. E olha o Luigi, laia, 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 laia. E olha o Guilherme aqui, laia, 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 laia. Esse hino que a gente ouviu durante anos na nossa televisão brasileira, este programa, Show do Esporte número 29, é totalmente homenageado ao Cenoura Bravanel, o maior comunicador da história da televisão brasileira, da rádio brasileira. E se hoje estamos dentro desse estúdio, Luiz Ribeiro, é porque o Silvio Santos, o Cenoura Bravanel, fez com que tudo isso fosse possível acontecer. Mas olha só, estamos no Show do Esporte 29. Mas olha, eu tô na presença aqui. Agora eu vou falar sério. Estou na Santos com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro. Mas estou na presença aqui do Rafa, do Gui, e vamos lá para o 29º programa. Mas é verdade, quem quer dinheiro? Vamos começar a falar de futebol aqui, meus queridos amigos, porque é o seguinte, Éder Militão recebeu proposta da Arábia Saudita, mas já tem recusa do Real Madrid. Já. Conexão. Quem ouve gosta. Alex Poitin enfrentará Khalil Rountree Jr. em outubro pelo UFC. Brasileiro multicampeão. Aí vai enfrentar, vai lutar. João Mendes é reforço do Burnley. Aí você me pergunta, Rafael, quem é João Mendes? O Rafita, o jogador João Mendes, quem é? Paquetá, rapaz. Guilherme, quem é o jogador João Mendes? Trabalha no Brasil atacadista. O jogador João Mendes, nada mais, nada menos, é o filho do Ronaldinho Gaúcho. Ele mesmo. Que estava jogando na base, nas canteiras do Barcelona, e agora será reforço do Burnley lá na Inglaterra, que vai estar na primeira divisão, vai jogar a Premier League. É verdade. É verdade. Hoje é dia das mulheres, é verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos com um momento saúde com o nosso querido amigo Fábio Garcia. Marcoi. Olá, amigos da Conexão FM. Aqui é Fábio Garcia, massoterapeuta. E hoje vamos falar sobre as câimbras. Aquelas contrações musculares dolorosas que todos já experimentamos em algum momento, especialmente durante atividades físicas intensas. Mas você sabia que a neurociência tem muito a nos dizer sobre esse fenômeno? As câimbras ocorrem quando há uma falha na comunicação entre o sistema nervoso e os músculos. Normalmente, nossos músculos recebem sinais dos nervos para contrair e relaxar de maneira coordenada. Porém, em certas condições, esses sinais podem ser desorganizados
levando os músculos a contrair-se de forma prolongada e dolorosa. Isso pode ser resultado da fadiga muscular, desidratação ou até mesmo desequilíbrios eletrolíticos, como baixos níveis de potássio ou magnésio. Então, como podemos evitar e tratar as câimbras? Primeira dica: mantenha-se hidratado e bem nutrido. A desidratação e a falta de minerais como sódio, potássio e magnésio estão entre as principais causas de câimbras. Portanto, beba água regularmente e consuma alimentos ricos nesses minerais, como bananas, abacates e folhas verdes. Segunda dica: alongue-se antes e depois das atividades físicas. Alongamentos ajudam a preparar os músculos, melhorando a comunicação entre o sistema nervoso e as fibras musculares. Isso reduz a chance de falhas na coordenação e, consequentemente, a ocorrência de câimbras. E se a câimbra já aconteceu, alongar suavemente o músculo afetado pode aliviar a dor e ajudar o músculo a relaxar. Lembre-se, cuidar bem do seu corpo ajuda a prevenir não só câimbras, mas também muitas outras condições. Então, hidrate-se, alimente-se bem e mantenha uma rotina de alongamentos. Até a próxima e continue sintonizados aqui na Conexão FM. Valeu! Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. Vamos lá. O jogo entre Fluminense e Corinthians foi nomeado Clássico Silvio Santos. Um grande jogo que aconteceu e vai acontecer, né? Já nos próximos dias, que é o Fluminense Santos, Fluminense Corinthians ali, a notícia. Santos tá na Série B, rapaz. Fluminense Corinthians, válida pela... Acho que é Copa... Não, pera, do Brasileirão. Brasileirão, Teve sim o nome do clássico nomeado por Silvio Santos. Foi bem no dia, né, que foi anunciado. Dia 17 de agosto. E já foi nomeado como clássico Silvio Santos. E vamos lá. Atletas, oh caramba, chiclete. Vai. Atletas do vôlei dos Estados Unidos sofrem acidentes após medalha de prata. As atletas que venceram a seleção brasileira, infelizmente, nas Olimpíadas tirou a possibilidade do medalha de ouro em Paris. Na comemoração acabaram sofrendo um acidente de carro, mas todas as envolvidas no acidente estão bem, não tiveram nenhum tipo de ferimento grave em relação ao acidente. Então vamos aí, né? Aí tá o detalhe aí do acidente que acabou acontecendo. Vamos falar de Corinthians, porque o Coringão tá capengando na temporada. Vamos pra cima, Timão. Uma hora vai bem, outra hora vai mal, outra hora não sabe o que quer. Vamos ouvir, porque o Thales Magno chegou no Corinthians sendo um dos grandes destaques da equipe. Eu quero ouvir o Thales Magno em relação à sua chegada ao Coringão. Pô, com essa pergunta tá muito óbvia, né? O Corinthians é um time muito grande, não se recusa uma proposta do Corinthians. Corinthians com essa torcida, com essa comissão que tem, a diretoria. Então, eu acho que é uma equipe que, quando tem a proposta, independente de qualquer jogador, independente de onde você tenha jogado, vai mexer com você. E foi esse novo desafio que eu quis buscar, que eu quis vir porque é uma equipe muito grande. www.conexão103.com.br. Acesse nosso site e ouça onde você estiver. Conexão. O vovô Nenê é o jogador mais velho a marcar pelo Juventude. O Juventude que tá numa grande fase, né, não vou falar alto nível, mas uma fase boa no Brasileirão Série A, com Alan Ruschel, né, o sobrevivente do voo da Chapecoense, marcando gol e sendo crucial nos jogos da Chapecoense. O Nenê é o jogador mais velho a marcar gols pelo Juventude. Foi no estádio Beira-Rio contra o Internacional, quando o Inter voltou a vencer na temporada, venceu o Juventude por 2-1 de virada, com gols de Thiago Maia e Bruno Tabata. O juiz que apitou a derrota de Bia Ferreira nas Olimpíadas é afastado por suspeita de corrupção e de mudanças nos resultados. Ou seja, a Bia Ferreira venceu a medalha de bronze, poderia ter ganhado uma prata ou ouro se não tivesse esse problema com a arbitragem, né? Mas enfim, faz parte. Arbitragem e esporte, normalmente as coisas não funcionam muito bem. Mas vamos falar. Conexão FM. Premiação da Bola de Ouro será do dia 28 de outubro
e existe uma grande tensão para ver quem vai ser os 3 finalistas. Vini Júnior. Se o Vini Júnior não estiver, fecha as portas da FIFA, da UEFA, fecha as portas, porque tudo a federação pode fechar as portas, porque o Vinícius Júnior, pra mim, é de longe o melhor jogador do mundo. Eu não vejo hoje outro atleta no mesmo nível que ele. Que bom que você pensa assim, cara. Talvez o Mbappé, o Haaland. Não. O Mbappé não fez nada pra merecer, cara. Não. Acho que esses jogadores que desequilibram o jogo, eles sempre vão ser destaques, Quem né? tá na frente é o Vinícius Júnior, não tem como você colocar Haaland, pelo mais da temporada 23-24 que ele fez, Mas foi muito boa. Quem seriam os 3 finalistas? Acho que o Vinícius Júnior e mais 2 aí. Eu colocaria o Haaland nessa briga. Olha, a gente pode colocar o Haaland, mas também entra a questão do Kroos. Tem a questão do Toni Kroos, que também é uma boa opção. Eu acho que vai ficar entre esses 3 aí, entre Toni Kroos, Haaland Bellingham e Vinícius Bellingham. O Bellingham ainda, por mais do Hendrick ter falado a blasfêmia de que o Bellingham é melhor que o Neymar. Blasfêmia? Não, besteira, blasfêmia, besteira, são sinônimos. Que ele falou que o Bellingham mas é melhor. blasfêmia de Deus, pô. Não tô zoando. O Hendrick falou que o Bellingham é melhor que o Neymar. Bob Sharp. Tenho minhas dúvidas muito grandes em relação a isso. E aí, acho que o Bellingham tá meio distante dessa premiação ainda. Talvez o Pedri poderia estar nessa premiação. O Lamine Yamal também poderia surgir pela grande Eurocopa que fez. Mas acho que ainda é muito cedo. Tem apenas 17 anos o atleta. O cantor Ed Sheeran comprou uma pequena parte do Ipswich Town. Shape of You. Quem lembra do A Rui? música Photograph do Ed Sheeran, muito boa inclusive. O Autódromo de Interlagos, onde acontecerá a GP daqui a pouquinho na temporada, vai receber asfalto novo depois de 10 anos sem receber. Nós vamos ter o GP Interlagos no dia da prova do Enem, inclusive. Cai no mesmo dia da prova do Enem, então quem vai fazer o Enem deve estar triste. Quem é fã de Fórmula 1 vai fazer Enem deve estar chorando neste momento por não poder ver o GP aqui no Brasil, que eu espero muito que o Lewis Hamilton vença, né? Porque ele é mais... Eu nunca vi um cara que não é brasileiro ser brasileiro, como o Lewis Hamilton é. Ele tem mais orgulho do Brasil que alguns brasileiros por aí, olha só. Conexão. Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors, deve deixar de ser técnico da seleção americana de basquete. Ele foi o técnico nas últimas Olimpíadas de Paris, onde a seleção americana ganhou ouro com LeBron James, Stephen Curry e companhia. Vamos voltar a falar de futebol, porque eu quero falar do que o Luis Enrique, treinador espanhol do Paris Saint-Germain, falou sobre a chegada do Mbappé ao Real Madrid. Sí, madre mía. Madre mía. Todavía seguís aquí. ¿Hasta cuándo? Igual es que vives aquí o qué. Sí. ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos, Ah, bueno. Vale. La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Kylian, Pero tampoco tengo nada que esconder. A mí Kylian siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano, con Ethan, al que le mando un saludo. Y le deseo lo mejor allí donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también en el Madrid, pues que pierda contra nosotros. Conexão. A rádio de toda a família. Conexão FM. O jogador Michael está de volta ao Flamengo. Clube de Regatas Flamengo. Michael, depois de ter passado pelo Al Hilal, Como ele mesmo diz, quando eu tô feio, esquece. Depois de ter saído do Flamengo de uma grande temporada de superação, ele retornou ao Clube Carioca, onde fez história, onde foi realmente conhecido e valorizado, né? Porque teve vários episódios no Goiás que não foram muito bons. Jogou ao lado de Neymar Júnior. Mas foi bom em ter atuado pelo Al Hilal no comando de Jorge Jesus, que está comandando algo perfeitamente no clube saudita, e está a retorno à cidade mais quente do Brasil. E prometeu trazer Neymar Júnior para o Flamengo. Quem sabe essa ponte entre Michael, Al Hilal e Neymar e Jorge Jesus não traga o brasileiro, quando voltar às terras tupiniquins, jogar pelo Flamengo, né? Ia ser legal o Neymar camisa do Flamengo. Combina, hein? Voltar pro Santos, né? Mas volta como? Vamos falar de uma notícia triste. Roberto triste. A Rebeca Andrade não confirma a presença nas Olimpíadas em 2028. Abre aspas. Posso parar antes da Simone Biles. Ah, não.
Não. É triste, porque ela vai ter apenas 29 anos, Luiz. Não, muito nova. Eu entendo, assim, a Rebeca Andrade já passou por 3 cirurgias no joelho. Você entende a dor de um atleta da ginástica, realmente é um esporte que te leva a um risco, te leva a um esforço físico muito forte. Então, realmente, ela pensar em aposentadoria, agora é muito cedo. A Rebeca precisa e tem que estar nas próximas Olimpíadas em Los Angeles para dar orgulho para nossa nação, quanto mais... Já deu muito orgulho. E por tudo que ela fez, né? Por tudo que ela representa pra ginástica, tudo que ela representa em história de Olimpíada, não tem como você falar de Olimpíada e não colocar Rebeca Andrade na mesma frase. É impossível você conseguir fazer isso. Conexão FM. O Santos, que nesse momento está na Série B e num momento bem complicado, o Fábio Carilli até desabafou na entrevista coletiva, falando que não tá aguentando mais, a situação tá complicada. Mas o Santos tentou contratar o William. Lembra do William que jogou no Corinthians? Qual deles? O William, que Premier League. O Santos tentou fazer o contato com o William, ex-jogador da seleção brasileira. Cria do Terrão. Pra voltar pro Brasil e jogar no Santos. O retorno do William pro Corinthians em 2021 não foi algo nem tanto prazeroso possível, porque, William, pelo amor de Deus, você veio aqui pra brincar, cara, pra depois ir pro Fulham e tá hoje sem clube. E o Santos tem muito interesse na contratação do William. Pode levar, Santos. Rafael Rossetti, teu time vai levar, porque eu não quero mais o William, apesar dele ser cria do terrão corintiano. Mas o William é bom em uma coisa: samba. Ele vai bem no samba. Futebol, tenho minhas dúvidas. É igual o Douglas Costa. Mas o Douglas Costa é bom em casamento. Esse carnaval, meu Deus. Casamento e carnaval. Vamos ver se o Santos vai conseguir trazer o William realmente. Vai ser um grande reforço, porque é um grande atleta chegando a uma competição de divisão inferior, né? Sim. Hoje o Santos não se encontra na elite do futebol brasileiro, não está na Série A, está na Série B. E a chegada do William para um time de Série B no momento seria uma baita contratação e um baita reforço para a equipe do Santos, que deve perder o Natan, lateral direito, que deve estar indo para o Internacional nas próximas horas. Aproveitando que você está falando de Santos, vamos falar de novo do nosso querido e amado Silvio Santos, que Cenoura Bravanel está do lado de Jesus Cristo agora, cremos. Organizou, uma curiosidade, o Silvio Santos organizou um campeonato em 1977 que o Curitiba, eu não gosto do Curitiba, foi campeão deste campeonato. Eu não gosto do Curitiba porque eu sou londrinense, mas... O Silvio organizou um campeonato em 1997 e o Curitiba saiu campeão. Eu nunca soube que o Silvio Santos tinha algum envolvimento com o esporte em algum momento. Teve com política, teve com esporte. Silvio teve tudo. Sempre soube que ele era corintiano, ele sempre deixou isso muito claro. Doutor, não estou enganado. Como que era? Se eu não me engano, o meu coração é corintiano. Por isso que eu gosto do Silvio Santos. Silvio Santos sempre deixou claro corintiano, né? Ser torcedor do Corinthians. O SBT é corintiano. É uma pena, ele sofreu bastante, né, na vida. Não sofreu, não. Exatamente por esse fator de ter torcido pro Corinthians. Não torceu, não. Mas ele... Não, errou, sofreu não, torceu sim. Ao fundo, confira um hino do Coritiba em homenagem ao Luigi. Eu te amo, Rafa. Aumenta. Não vai aumentar não, você... O bom de trabalhar na rádio é esse daí. Curitiba, grande equipe paranaense, grande equipe do futebol brasileiro, que foi campeão em 1997 por um torneio realizado por Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Rádio Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM, a rádio de toda a família. O lateral peruano Advíncula foi oferecido ao Inter de Porto Alegre. Ele do Boca Juniors. Sim, Advíncula, o jogador argentino. Ele foi oferecido ao Inter. Será que o Inter leva mesmo no lugar do Bustos? Eu acho que é uma boa contratação. Acho que é uma grande contratação. O Advíncula é uma excelente contratação, um lateral peruano que veio fazendo aí boas competições de Copa América, veio jogando muita bola mesmo. Foi o jogador expulso, menos de 1 minuto de jogo contra o Cruzeiro ontem. Já a gente vai falar mais sobre isso. 9 segundos de jogo. 9 segundos de jogo, ele foi expulso. Mas é um jogador interessante pro Internacional ficar de olho, porque a lateral direita tá sendo um grande problema nesse momento. Uma curiosidade aqui. Cristiano Ronaldo lança um canal no YouTube e já ultrapassou 30 milhões de inscritos. Em 24 horas. Sim! É o fenômeno das mídias digitais, o robozão Cristiano Ronaldo. Sim! Já que falamos de Inter, vamos falar de Grêmio, porque o Felipe Carbajo Fala não é do mais... seu Grêmio, fala.
Não é meu Grêmio. Pode ser o Grêmio dos outros, mas não é meu. Rafael, solta a trilha do Grêmio. Não. Aqui não. Felipe, eu vou tirar o fone. Fala. Felipe Carbajo não é mais jogador do Grêmio e irá reforçar o Red Bull Bragantino. Agora sua casa será o estádio Nabi Abichedid. É isso aí. Flamengo tem Cebolinha, Matias Vinha, Pedro, Gabigol e Arrascaeta dentro do departamento médico carioca. Flamengo que está com grande prejuízo, né? Principalmente agora com o Gerson, que vai sair para disputar na seleção, né? Que foi convocada para as eliminatórias. Gerson, Dela Cruz também para a seleção uruguaia. Estamos desmontando o Flamengo aos poucos. Eu quero que o Tite fale, porque é o seguinte, o professor Adenor, ele ficou um pouco chateado com a Conmebol, como eu também dei uma xericada na semana passada. Solta o áudio do professor Adenor. Senhora da segurança ali. É Conmebol? Então vou falar bem alto, tá? Conmebol, pra vocês, ó. Atentem à segurança da imprensa toda para que ela possa trabalhar bem claro. Conexão FM. Você vê que não é só eu que dou chilicada com a Conmebol, porque realmente é uma federação palhaça, covarde, que precisa mudar as suas diretrizes porque nada funciona. Calma, Bi. Na Conmebol, nada funciona lá dentro, é coisa incrível. É verdade. Takefusa Kubo, da Real Sociedade, recusa a Arábia Saudita dizendo que é só dinheiro. Finalmente... Olha, palmas para o Kubo. Algum jogador cabeça no mundo esportivo. O Bento, o goleiro Atlético Paranaense, se rendeu ao mundo árabe com apenas 24 anos e o menino com mais novo ainda tem maturidade total de entender que não existe interesse esportivo em ir para a Arábia Saudita. Não criticando quem vai, mas, né, já criticando e não criticando ao mesmo tempo. Vamos lá, o Internacional foi campeão brasileiro feminino sub-17 e amassou o Santos Paulista por 6-2 num jogo lindo. O Santos está começando a ficar freguês o Internacional. O Savinho foi titular na estreia da Premier League. Savinho, que esteve na Copa América pela seleção brasileira, teve a sua última temporada grandiosa pelo Girona na Espanha, é titular de Pepe Guardiola. Jean-Pierre, quem lembra do Jean-Pierre? É reforço do Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul. Como o Ipiranga é chamado lá no Sul, Ipiranguinha, carinhosamente. Santos foi rebaixado no Brasileiro Feminino, né, Rafael? As coisas não andam bem na Baixada Santista. É verdade. Depois do Santos cair para a Série B na temporada passada pela sua primeira vez, vixe, o time feminino andou no mesmo caminho e Santos está na Série B do Campeonato Feminino, assim como o Botafogo também. O Corinthians pode ter reforço de Héctor Hernandes, o atacante pode estar chegando já. Vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1 agora, vamos passar o áudio do Felipe Massa, falando no Bola da Vez, lá na ESPN, sobre ter entregado o prêmio de 2008 a Lewis Hamilton. A situação de resultado, para quem não sabe, foi na corrida de Singapura, onde aconteceu uma corrida, uma batida intencional, por querer, para ajudar o companheiro de equipe, que era o Alonso, O Nelsinho bateu o carro por querer, para ajudar o Alonso a vencer a corrida. Admitiu no ano seguinte. E muitas coisas aconteceram. Agora, por que depois de 15 anos eu resolvi entrar na corte? Que está sendo talvez a situação onde nunca passou por mim. Eu nunca reclamei de nada, como eu disse, e de qualquer situação. Mas sobre essa situação eu não Foi por causa da entrevista do Bernie, né? Foi por causa da entrevista do Bernie, que aconteceu 15 anos depois, onde o Bernie disse que sabia, que tinha uma regra naquela época onde dizia que depois que o título, o troféu fosse entregue pro campeão, o campeonato, o resultado não podia mais mudar, independente do que acontecesse, se não fosse doping. Agora, isso é uma regra que eu nunca imaginei que pudesse acontecer no esporte, uma regra como essa. O Botafogo vence Flamengo nos 2 turnos pela primeira vez na história dos pontos corridos. Zé Rafael e Rodrigo Nestor do São Paulo trocaram agressões pós-clássico e o Internacional
fará homenagem à medalhista de prata Priscila. Inclusive, continuando a falar sobre Internacional, vamos soltar o áudio do Roger Machado, treinador que falou após a vitória do Internacional contra o Juventude. Com o revés do gol, depois de um primeiro tempo de muito volume, de muitas oportunidades, do pênalti perdido, a gente se manteve dentro da partida. E, na minha opinião, é dessa forma que tu constrói grupos vitoriosos, né? A resiliência desses momentos. E, então, enaltecer e agradecer ao torcedor, aqueles que vieram, e até aqueles que não vieram, que podem ter optado por ficar em casa porque talvez não conseguiriam ter a mesma postura também. Eu acho que é um ato de amor ao clube também. Conexão FM. O Fluminense está vendendo o Alexander por 54 milhões ao Al-Ahly da Arábia Saudita. O jovem jogador Alexander, que ainda nessa temporada teve problemas com indisciplina e foi afastado, está indo para a Arábia. 54 milhões o Fluminense irá receber. O Vasco, continuando no Rio de Janeiro, o Vasco alivia seu folha salarial. Alivia 1 milhão e 600 da folha salarial e busca novos reforços. O referência do nosso produtor Rafael Rossetti é da época que o Ramon Dias ainda treinava, o Dom Ramon Dias ainda treinava o Vasco da Gama. Agora veio pro meu Corinthians. Andreas Pereira é o jogador com mais passes decisivos na Premier League. E na Libertadores também. Benedetto, quem lembra do Benedetto do Boca Juniors? Está muito próximo de ser reforço do Clube de Regatas Vasco da Flamengo. Tô zoando. O Flamengo está com problemas, né? Tanto o Gabigol e Pedro lesionados, tem apenas o Carlinhos como opção de centroavante. O Gabigol virou estrela. E o Benedetto pode estar de chegada à equipe do Flamengo. A justiça bloqueou 9,7 milhões das contas do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista, por dívida. Que a gestão do Augusto Melo é uma palhaçada total, a gente já sabe. Mas dentro do campo, o Corinthians vem representando muito bem, jogando jogos bem, sendo importante, né? Se classificando na Sul-Americana, inclusive. Mas 9,7 milhões bloqueados pela justiça. O David Neres já trocou o Portugal pela Itália. Não é mais jogador do Benfica, agora vai jogar na poderosa Napoli. Vitor Roque pode ser emprestado ao Sport. Há possível rumo de empréstimo nesta jornada de Vitor Roque. A junção de dois grandes centroavantes, Gyökeres e Vitor Roque. Vamos lá, o Endrick, olha só, avaliará empréstimo em dezembro. Todo o staff do jogador Endrick pensa na possibilidade de um empréstimo caso o atleta não seja bem aproveitado no Real Madrid. Toda essa expectativa em cima do atleta pode não ter sido suprida ainda nesses primeiros momentos e uma possibilidade de empréstimo ao fim da temporada. Gundogan, que retornou ao Manchester City, que estava no Barcelona atuando por um ano, uma temporadinha, não jogará mais pela seleção alemã. Ele decretou a aposentadoria da seleção, que já era tarde já. Assim ele como o Manuel Neuer também. Manuel Neuer, Thomas Müller, que fizeram Toni Kroos. grande... Não, Toni Kroos se aposentou também, de tudo. Do futebol, né? Mas Thomas Müller e Manuel Neuer, que fizeram um legado na seleção alemã em 2010, 2006, 14 2014 e 18. 2014 não tem necessidade de lembrar. Não temos necessidade, mas o que eles foram imbatíveis é triste, né, cara? Muito ruim. Virou passeio! Essa frase dá arrepios até hoje. Cássio diz que gol do Alejandro não foi o mais bonito que sofreu, mas pô, Cássio. Logo C, Cássio, gol de bicicleta, Cássio. O Logo C, Cássio, estava adiantado. Que novidade. Vamos continuar a falar de Corinthians, porque um dos centroavantes mais qualificados em todos os seus requisitos, um dos grandes reforços da temporada, Pedro Raul, falou sobre a chegada de Emiliano Dias ao Corinthians. A gente teve uma curta oportunidade de trabalhar junto no Vasco, mas eu acabei saindo logo depois, então quando eles vieram eu fiquei muito feliz porque esse é um cara que ia ajudar muito a gente ali da posição. É sempre bom trabalhar com quem jogou futebol, principalmente quem foi da posição, então ele tem dado uns toques, ele tem dado umas dicas e eu espero absorver o máximo possível para tá crescendo, tá melhorando cada dia mais. De ponta a ponta, de bairro em bairro, todo mundo está ouvindo. Conexão!
O Barcelona já divulgou novas imagens do novo Camp Nou, que agora o nome será Spotify Camp Nou. Fala, pelos Madrid. próximos 25 anos, né? O Barcelona vendeu... Quantos? 25 anos. Tá maluco. Para tentar sanar a questão financeira que o Barcelona via passando, né? Eles preferiram vender os direitos do clube por 25 anos à marca Spotify. E agora o nome vai levar, né? Quando eu tiver 42 anos, vai acabar o nome. Não vai ter acabado ainda. O Messi está fora da lista da seleção argentina de Lionel Scaloni por conta de lesão no tornozelo na final da Copa América contra a Colômbia. O ex-jogador de futebol Thiago Alcântara, que se aposentou recentemente, não é mais auxiliar de Hans Flick no Barcelona. Ele entrou para a comissão técnica do Hans Flick no Barcelona, porque Thiago já teve passagem pelo clube catalão. Ele não está mais Eles não está mais atuando pelo comando técnico de Hans Flick, alemão, que chegou agora no Bayern, no Barcelona, vindo do Bayern de Munique. Hans Flick que está fazendo uma ótima campanha pelo Barcelona, esperamos mais dele. Mas ex-jogador Hernanes Profeta está brilhando com a marca do próprio vinho. Tem hotel também, tem um monte de coisa. O Hernanes inclusive repostou os stories do programa Show do Esporte. Postou mesmo? Repostou, eu vi depois no perfil dele. Inclusive agradecer a Hernanes, o Profeta, jogou no São Paulo, na Inter demais. De Milão também. Jogava de terno, o último meia que eu vi jogar de terno no futebol. Lewis Hamilton afirma querer pausa na carreira. O alemão já está ficando um pouco mais velho e já está pensando na possibilidade de fazer uma breve pausa. Ele é alemão? Exatamente. Não, ele é britânico, falei errado. O Max Verstappen também falou que ao fim do seu contrato com a Red Bull não deve continuar a sua temporada, né? A sua carreira. Vamos ver como é que é. Max Verstappen e Lewis Hamilton seria a saída de um império caindo na Fórmula 1. Da sua Ferrari. O Marcelo Gajardo, treinador do River Plate, deu sinal verde para a contratação de James Rodrigues ao River Plate. O Rames combina jogar mais no River Plate. Todo tricolor que eu conheço, São Paulino, fala que o Rames só jogou no São Paulo por um ano para treinar para a Copa América, mas o Rames era um grandíssimo jogador e... Não souberam aproveitar o James Rodrigues, essa porque é meio verdade. A última mensagem que temos para passar para vocês é que a questão da seleção. A seleção jogará em Brasília na eliminatórias da Copa do Mundo. Vai jogar no Couto Pereira, no estádio do Curitiba, lá no Paraná, e vai jogar também no estádio Mané Garrincha. O programa Show do Esporte decreta luto oficial. O ex-jogador Ivan Ferreira faleceu aos 79 anos em decorrência de um câncer. Conexão FM. Conexão. A rádio de toda a família. Vamos lá para os jogos de Sul-Americana e Libertadores. O Corinthians perdeu para o Bragantino por 2-1 na sua casa, mas se classificou mesmo assim. O Belgrano perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-0. O Fortaleza venceu o Rosário Central por 3-1 lá em Fortaleza. E no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 2-1. Falar de Libertadores porque o Fluminense venceu e eliminou o Grêmio nos pênaltis. E falar sobre isso, solta o áudio do Renato Portaluppi. Não estou nem um pouco preocupado com o Campeonato Brasileiro. Eu confio totalmente no meu grupo. Falei para você que nós iríamos sair tranquilamente daquela situação. E estamos saindo. Só não estamos mais acima da tabela, justamente porque a gente estava em 3 competições. E agora a gente tem a Libertadores na próxima terça-feira. Vou dar um favor para você. Faz uma pesquisa na torcida. Pergunta se eles queriam o time principal hoje. E de repente dá uma chance muito grande para o Fluminense eliminar o Grêmio na próxima terça-feira. Então, meu amigo, quem muito quer, nada tem. Nada tem. Não adianta. Você ouve Conexão FM, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Conexão FM. Ô Rafael, tu sabe, conhece aquela frase que a soberba precede a queda? Sim. Renato Portaluppi é um dos caras mais soberbos do futebol brasileiro. E depois que ele falou não se importar com o Campeonato Brasileiro porque ele confia na Libertadores, foi eliminado. Olha só que engraçado. Little Palmeiras empatou com o Botafogo por 2-2. Botafogo se classificou no 4-3 agregado. O Bolívar venceu o Flamengo lá na altitude por 1-0, mas mesmo assim
a equipe do Flamengo passa para a próxima fase. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu no sufoco São Lourenço por 1-0. E o São Paulo deu aula de futebol e venceu o Nacional do Uruguai por 2-0 no Morumbis. Inclusive desejamos que o lateral, né, esquerdo, que acabou tendo uma arritmia cardíaca no meio da partida, que esteja tudo bem com ele. Vamos rezar aí, vamos orar que esteja tudo certo com ele, para que nenhum problema mais grave aconteça com o atleta. Glória a Deus. Vamos falar de futebol brasileiro, vamos falar de Brasileirão, porque da última rodada o Bahia venceu o Grêmio lá em Caxias do Sul por 2-0. Atlético e Cuiabá sofreram um empate 1-1. O Bragantino perdeu para o Fortaleza por 2-1 no Nabia Bichedi. O Fluminense empatou com o Corinthians no Maracanã por 0-0. Olha só que novidade, o Internacional perdeu pro Atlético Goianiense por 1-0 lá em Goiânia. Criciúma e Vasco num jogo clássico não, podemos falar clássico às vezes, né, pelo fato do Criciúma ter voltado, gol do Bolazier, 2-2 no estádio do Criciúma. O choque rei é palmeirense, o Palmeiras venceu no último minuto com gol de Flaco Lopes por 2-1. Atlético Paranaense perde para o Juventude de Alan Ruschel por 2-1 em casa. O Botafogo deu um baile de bola em cima do Flamengo, venceu por 4-1 em casa no Newton Santos. Botafogo 4, Flamengo 1. Chupa, Flamengo. Vitória empatou com o Cruzeiro em casa por 2-2. Agora vamos para a rodada 24. O Atlético Goianiense recebe a Juventude no sábado às 16 horas. O Palmeiras e Cuiabá sábado às 18h30. O Atlético Mineiro recebe o Fluminense, jogo que vai acontecer na Libertadores inclusive também, mas o Brasileirão acontecerá no sábado às 21 horas. Bahia e Botafogo, 2 times com a letra B, domingo às 16 horas. O clássico BB. Criciúma contra Grêmio, lá em Criciúma, no domingo às 16 horas. Fortaleza contra Corinthians, lá em Fortal, domingo às 16 horas. São Paulo vai receber o Vitória no Morumbi no domingo às 18h30. Inter e Cruzeiro, domingo às 19 horas. O Flamengo receberá o Bragantino no domingo às 20 horas. E o Vasco encontra o Atlético Paranaense no Gigantão da Colina, de segunda às 21 horas. Teremos essa quarta-feira, dia 28 de agosto, o jogo válido pela rodada número 5, Cruzeiro e Internacional. Vão se enfrentar no Mineirão. Vão se enfrentar 2 vezes seguidas no Campeonato Brasileiro. Rapaz. Agora vamos com a participação de um ouvinte aqui no nosso programa. Rafa, solta aí pra gente. E aqui direto de Porto Alegre, trazendo a notícia aí que o ídolo da Alessandro do Internacional voltando agora ao clube para o departamento de futebol. A torcida tá agitada, a torcida tá contente, a torcida tá feliz. Da Alessandro, seja bem-vindo. Diretamente para a Conexão 103.3, Daniel, da Unidade Móvel de Porto Alegre. Ouvinte da Conexão é mais que amigo, é nossa família. Conexão. É isso, exatamente, o ídolo do Alessandro. Valeu, Daniel! O terror dos grevistas da Alessandro está de volta ao Internacional. Junto com ele veio o André Mazuco também para a direção executiva da equipe. O Alessandro é um jogador muito respeitado e será o coordenador técnico do Internacional pelas próximas temporadas, pelo menos enquanto o Alessandro Barcelos for o presidente. É uma solução muito boa, não é apenas um tapa-buraco. O Alessandro entende muito de futebol e pode fazer a diferença ao Internacional de Porto Alegre. Conexão FM. Não tem igual. Já? Vamos já passar a convocação da Seleção Brasileira de Dorival Júnior, convocação que aconteceu nessa sexta-feira, hoje mais cedo. No gol teremos Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Nos defensores temos Beraldo do PSG, Éder Militão Real Madrid, Gabriel Magalhães Arsenal, Marquinhos Paris Saint-Germain, Danilo da Juventus, Ian Couto recém-chegado no Borussia, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel, ex-Grêmio que atua no Porto. Pra que o Danilo voltou pra seleção, meu Deus do céu?
Na meia teremos o Rodrigo do Real Madrid, Bruno Guimarães do Newcastle United, o João Gomes, ex-Flamengo do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham, André do Fluminense e Gerson do Flamengo. E fechando a convocação nos atacantes, temos Bob Charlton do Real Madrid, Savinho do Manchester City, Vini Júnior do Real Madrid, Estevão, olha ele aí, o mais novo do time do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, e temos de volta o grandíssimo Pedro, 9 bolado. Pra quem não entendeu, o Bob Charlton é o Hendrick, porque o Hendrick deu uma declaração falando que quem era o melhor jogador, melhor ídolo, um dos ídolos dele, ele fala Bob Charlton. Bob Charlton jogou na época do Pelé, nos anos 60. Então virou um meme, né? Virou uma piada. O próprio Jude Bellingham brincou com isso depois da final da Supercopa da Europa, quando comentou na publicação do Hendrick, thank you Bob, né? Boa lá, Bob, não sei o quê. É verdade, Emílio. Virou uma brincadeira, né? Entre os jogadores. Acho que a seleção brasileira tem alguns pontos a ser criticados na convocação. Acho que o Bento no gol é um dos pontos a serem criticados, né? É um jogador de apenas 24 anos que se rendeu ao mundo árabe do futebol, que a gente sabe que lá envolve o pensamento pensando só no financeiro, porque não tem um retorno esportivo, não é muito grande. Acho que poderia ter visto outras opções, como é o caso do Neneca, que é o Augusto do Corinthians, que logicamente desfalcaria o time paulista nas partidas, né? O que o corintiano menos quer agora é que o Neneca não esteja à disposição. É tudo de bom! Continuar falando um pouco de seleção brasileira, a gente tem o Danilo como um ponto criticável também. O Danilo que já tá quase na final da carreira, Danilo com 33 para 34 anos. Já ele retorna pro Santos de Rafael Rossetig, né? O Danilo quis falar, né? O Danilo quis bater boca com o torcedor. Danilo, homem velho, tem 33 anos de idade. Gui, ele não quis, o cara tava provocando ele foi abaixar. Mas ele não tem que responder, ele tem que abaixar a cabeça pro vestiário, porque a seleção brasileira não está jogando futebol. E ele é capitão, ele tem que ter postura de capitão. Verdade. Isso não é postura de capitão. Um capitão, um líder não faz isso. E ele errou. E não deveria estar mais na seleção brasileira. O resto, acho que o André poderia ser talvez substituído pelo Douglas Luiz na convocação. Teremos alguns outros jogadores talvez que poderiam, o Joelinton no Newcastle, que também poderia ter substituído, porque o Fluminense não faz uma boa temporada, né? E tem aquele atacante também que tá se destacando bastante, não sei se você ouviu falar dele lá, Flávio Caça-Rato, ele tá jogando. Flávio Caça-Rato, o Wellington Rato também. Acho que tem alguns jogadores que seriam interessantes ver na seleção brasileira, como é o caso do Douglas Luiz, do Joelinton, talvez algum outro atleta que possa aparecer como opção. A não convocação do Gabriel Martinelli para dar lugar ao Estevão também é uma coisa que pode ser vista, né? Pode ser vista como contestada, porque o Estevão é muito jovem ainda. Por mais que esteja jogando um futebol maravilhoso, ele é muito jovem para querer aparecer assim na seleção brasileira logo de cara. Eu acho que o Gabriel Martinelli seria uma opção mais viável, até pela experiência, né, de Copa do Mundo e tudo mais. Mas vamos torcer aí para que a seleção brasileira faça uma grande eliminatória e que a gente possa sair com resultados felizes, né? Não, vou pegar o meu celular. É tudo de bom! Vou fugir totalmente do rumo aqui. Vou falar do meu desabafo de Série C. Londrina e Náutico se enfrentam amanhã. Uma notícia que ninguém esperava. Mas amanhã não só esse jogo está sendo válido, mas tem vários jogos na Série C que vai ser disputados amanhã e ao decorrer dessa semana que vai entrar, que serão muito importantes. Como vocês sabem, o torneio da Série C no começo é como se fosse meio que uma Copa do Mundo, sabe? É meio que uma fase de grupos. Depois eles vão pro quadrangular, né? E agora, cara, é assim, para subir pra Série B, você tem que ficar até o 8º lugar, cara. Até o 8º lugar. E o Londrina tem chance sim, porque a última vez que eu vi na tabela, o Londrina tava em 5ª posição na Série C, porque claramente Série C tem que estar, né? Para um time que tem a capacidade que o Londrina tem, obviamente tinha que estar numa posição boa.
E eu inclusive mandar um abraço, posso mandar um abraço? Manda um abraço. Mandar um abraço pro bem amado Carlos Alberto Garcia, ídolo do Londrina. Nosso capitão que abriu as portas da casa pra mim fazer uma live A com primeira participação de um atleta de futebol nesse programa foi feita por Carlos Alberto Garcia. Um atleta não, o atleta. Que teve a honra de atuar ao lado de Rivelino no Corinthians. Roberto Dinamite. No Vasco. Jogou na seleção brasileira em Cannes em 73. Foi campeão, né? Foi campeão. Pela seleção em Cannes em 73. Um dos grandes atletas da década de 70 e 80. E o Zico, né? Ele e o Zico ali. Era uma competição boa entre dois grandes meias que o futebol brasileiro tá triste, né? Porque atualizando a posição do Londrina, tá em 7º. Então, a situação é um pouco complicada para o Londrina, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. O Londrina tem totais chances, como o Luiz falou, de chegar na Série B, e aí a Série A é a parte, é um mundo à parte. Vamos voltar para a Série B, gente, vamos lá. É um mundo à parte para essas equipes, é sempre diferente, né? Mas o Londrina tem totais condições aí, agora com a Agroplay, né? Fazendo parte aí da equipe. Então vai dar tudo certo. Quem sabe o Londrina, quem sabe nós vamos no Estádio do Café cobrir Londrina e Flamengo, por exemplo. Logo, Marcílio, vamos falar do nosso Marcílio. Marcilhão? Marcílio retorna em setembro, vamos retornar. Copa Santa Catarina. Eu, o Gui, e porventura o Rafa puder ir conseguir com a gente, será um prazer. Não é puder ir conseguir, ele vai. Vai ser um prazer estar nós lá, sentindo a pressão do Gigantão no estádio. E vamos... O Gigantão das Avenidas. O Gigantão das Avenidas espera o torcedor de volta em setembro. Conexão FM. Eu falei isso, não. A gente aqui agora lembrou os áureos momentos de Amigão e Antero Greco de ESPN. Descanse em paz. Que Antero Greco descansa em paz, inclusive, ele faleceu no início desse ano. A gente acabou aí, né? Programa esportivo, é humor, gente. Culpa do Rafael. Culpa do Rafael. Isso que é o problema do teu produtor no estúdio, que aí faz essas coisas. O maior produtor. O produtor de peso, Rafael Gossetti. Ai, meu ouvido. Vamos agora com o momento motivacional de Guilherme Vedana. Pô, nem percebi. Vamos sim. Conexão FM. Oi. Mas vem pra cá, Guilherme Vedando. Olha só. Gira o baú da felicidade. Olha só. Guilherme, de qual caravana você veio, Guilherme? Eu venho de Itajaí. Mas você está certo disso? Sim. Olha aí. E você, Luigi? Eu venho da caravana da venda do biquíni. Aprendi a imitar o Bob Esponja vendo o Belucci, do Marcos e Belucci. Como é que pode isso? Vamos lá, esse programa é 100% dedicado a um homem chamado Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos. A gente acha que... Rafa, baixa a trilha agora que eu e o Gui vamos dar uma palavrinha. O Luigi, começa. Eu acho que começa porque eu tô pensando exatamente aí. Bom, eu vou abrir meu coração pra vocês. O Silvio Santos, por mais que muita gente, né, nunca chegou a conhecer o Silvio Santos pessoalmente, pra mim o Silvio Santos foi alguém da minha família. Não só da minha família, como uma família da população brasileira, do território nacional. Você ligava a TV no domingo anoitecendo e tava lá pra começar o programa do Silvio Santos. Oi! Então foi uma perca muito grande nesse dia. Eu lembro que eu tava com o Gui. A gente tava conversando com uma guria que mora lá nos Estados Unidos. E porventura eu tive que... A gente fez uma... Como foi? A gente saiu do programa, foi pra tua casa. Pelo fato da logística, eu tive que dormir ali na tua casa pra depois ir embora no outro dia. Na hora que a gente acordou,
a gente pegou o celular e viu essa notícia, a gente ficou em choque, que a gente nem voltou a dormir mais, ficou um clima tenso. E eu não gosto muito dessa palavra, eu não gosto de falar essa palavra, condolências, mas eu falo, a gente deseja todo o nosso sentimento e conforto para a família Bravanel, e não só para a família Bravanel, e todos os imitadores, toda a galera que pessoal. seja envolvida de alguma forma pelo Silvio Santos. Acho que assim, a gente tem que... lógico que a gente brinca, a gente dá risada, a vida foi feita para rir, para se divertir, e quando tem que falar sério, também tem que falar sério. O Silvio Santos, a gente só tá aqui sentado hoje, nessa mesa, nesse estúdio, com esses microfones, com todos esses aparatos que tem aqui, por conta deste homem. Este homem modificou a televisão brasileira para sempre. Sim. Modificou a forma como comunicar no país para sempre. Nunca vai ter alguém do mesmo tamanho e responsabilidade e liderança do que o Silvio Santos. Silvio foi o maior. É o maior. E eu gosto de dizer que assim, ó, gosto não, mas aqui infelizmente o Silvio veio a falecer, né? A gente, como o Luiz explicou aí a história que aconteceu, né? Como que a gente chegou a essa informação. A gente consegue entender que é natural, né? É uma tristeza muito grande, porque eu sempre fui um cara que valorizo muito as pessoas que pavimentaram a estrada para eu estar aqui onde eu tô hoje. E o Silvio pavimentou 95% dessa estrada. Então, é uma notícia muito triste, foi uma notícia muito triste. Eu fazia tempo que eu não chorava com o falecimento de algum famoso. O Silvio deixa uma lacuna muito grande na comunicação brasileira. E eu espero que ele, do lado ali de Deus, possa estar olhando para a nossa nação. E é uma coisa que o Danilo Gentili, acho que comentou. Falou assim, sabe por que o Silvio morreu num sábado? Fala aí pra Porque ele nunca quis deixar um domingo triste. E é muito estranho você ligar a televisão no domingo e não ver mais aquele cara. Antes mesmo do Silvio partir, você ver a Patrícia no comando do programa era muito triste, né? Porque não que a Patrícia seja ruim, ela é muito boa apresentadora. Não tinha magia que era o Silvio Santos. E eu tenho uma coisa pra falar, Gui. Infelizmente perdemos o Silvio, mas seguimos nossas orações fortes e contínuas sobre a vida do Faustão. Faustão está num estado muito ruim. E falar sobre o Tite também. O Tite acabou sendo internado, né, no retorno da sua viagem da Bolívia. Vamos desejar que tudo fique bem com todos, tanto com o Faustão, que também está passando por um momento complicado, delicado. Os planos de Deus sempre são maiores. E o Tite também aí passando por um momento difícil, que todos possam passar por isso, né, que todos possam passar por esse obstáculo e seguir na terra, porque essas pessoas são muito importantes pra gente, muito importantes pro Brasil. A gente no Brasil, a gente às vezes não valoriza tanto os nossos ídolos como deveriam. Isso aí. E muito da nossa geração, acabei de completar 19 anos, o Luiz tem 16, muita da nossa geração não vê televisão aberta na sua infância e adolescência sempre. Sim. E a gente esquece desses caras, né? Mas nunca se pode esquecer de Silvio Santos, de Jô Soares, de Golias, de Grande Otelo, Chacrinha. do Chacrinha. Jamais. Todos esses que fizeram... Renato Aragão, Dedé Santana, inclusive o Dedé Santana mora aqui em Santa Catarina, mandar um abraço pro Dedé Santana. Terra, Itajaí. Mora lá em Itajaí, mandar um abraço pra ele. Espero mais se poder entrevistá-lo. Vai ser uma honra, pessoal, receber o Dedé. Show do Esporte 29 foi isso. A gente quer mandar um abraço. E olha aqui, sexta que vem é o 30º programa do Show do Esporte, por coincidência, no dia 30. E olha, 30 programas. Caraca, velho. Vamos fazer um negócio diferente no programa 30? Fala. Que eu gosto de fazer sempre comemorações. No episódio dia 30, nós estaremos sentados do outro lado da mesa e Rafael Rossetti será o comentarista junto com a gente, fazendo o trio programa Show do Esporte. E quem comanda a mesa? Não, ele vai comandar a mesa, ele vai ficar comandando a mesa, mas vai comentar com a gente no programa inteiro. É um prazer. Vai estar com a gente o programa inteiro, é hora de comemorar, são mais de 6 meses dentro das instalações da Rádio Conexão, do qual eu devo agradecer muito a esse início da minha carreira. Ao querido PC. Por aqui, ao PC, Peter, que fez isso ser possível. Ao Peter também, que estava na direção da rádio também. E mandar um beijo pra vocês. Nossa a família. gente se vê na sexta-feira que vem, no dia 30, a partir das 22 horas. Até às 23, aguentando o Guilherme Vedana falando do Berinto Grêmio.
A soberba precede a queda. É assim que acabamos o programa Show do Esporte número 29. Mandar um beijo pra vocês e um bom final de semana. Valeu! Luigi, um beijo, Matheus. Obrigado.